Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais um final de sexta-feira está se aproximando. Chegamos à noite. E muitas das vezes, hoje foi um dia de muitas bênçãos, muitas vitórias para a nossa vida. Por mais que a gente não obteve aquilo que a gente queria, mas tudo é permissão do Senhor. Tudo na nossa vida, irmãos, é permissão de Deus. Ele tem o controle da nossa vida na palma das suas mãos. Ele que nos guia, Ele que nos orienta, Ele que nos dá a capacidade de poder ter projetos. E como eu sempre digo, no momento da maior dificuldade, de repente Deus ele chega sobre a nossa casa e move toda a nossa história e a nossa estrutura. E hoje eu fazendo uma meditação com Deus, eu me recordo de uma palavra que me deixa muito empolgado diante da presença de Deus, porque é uma palavra que testa a fé de todos os discípulos de Cristo, e todos eles não conseguiram ter resultado na sua fé. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, estava pregando e disse para os seus discípulos: olha, vocês peguem o barco e vocês atravessem o mar da Galileia, porque eu vou ficar aqui, mas vou ao encontro de vocês. E assim eles obedeceram à voz do mestre. É interessante, eles obedeceram à voz do mestre. Eles pegaram, armaram o barco e foram. Isso já era noite e a Bíblia diz que surgiu uma grande tempestade. Uma tempestade pelo qual o barco estava já se rachando. Uma tempestade que todas as lonas do barco já se haviam quebrado. E todos os discípulos, não teve exceção de nenhum, começaram a temer, a ficar com medo. A ficar com medo das ondas, porque Jesus não estava ali no barco e eles não tinham fé suficiente para poder enfrentar aquela situação. E quando eles pegavam o remo, toda vez que eles davam uma abraçada, porque antigamente o barco era movido a remo, toda vez que eles pegavam o remo, lugar de melhorar, piorava. E Deus ele me deu uma revelação a respeito dessa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Muitas das vezes nós pegamos em remos que não é para pegar. Eu fico observando essa história e vejo que os próprios discípulos que viam Jesus curando, libertando, salvando, trazendo vida a quem já tinha morrido, eles temeram e faltaram a fé, dizendo: aonde está Jesus que não vem nos socorrer? E eles queriam pegar o remo e todos ali, eu creio que 2 pegavam no mesmo remo para dar força e nada. Quanto mais braçada eles davam, mais as ondas ficavam mais fortes. Mas só que Jesus ele é tão perfeito, irmãos,
que ele nos testa no mínimos detalhes. Ele fez isso justamente porque ele já sabia que isso ia acontecer e já sabia que os discípulos iam temer a essa situação. Porque nem todos que estão com Jesus, eles conseguem enfrentar a tempestade do mar. Nem todos que estão com Jesus acreditam que o seu casamento pode ser restaurado, acredita que a sua história pode ser modificada. Nem todos que estão com Jesus acreditam que a porta de emprego pode se abrir, que a enfermidade que o médico diagnosticou incurável possa ser curada na sua vida. Nem todos que estão com Jesus fazem parte dos profetas e adoradores que acreditam na prova e na bênção que Jesus é Senhor e realiza milagre. E de repente, quando eles já desistiram, estavam esperando só o barco quebrar para se afundar, eles veem um vulto vindo no mar. E Pedro pergunta para Tiago, Tiago pergunta para Simão, Simão pergunta para Mateus, Mateus pergunta para João. Olha ali um fantasma. Além de a gente estar no deserto aqui, quase sendo afundado nessa tempestade, ainda vem um fantasma. Aí Jesus não chega perto do barco, mas ele se revela dizendo: sou eu. Aí Pedro, como sempre foi o mais curioso, porque sempre tem um crente que é mais ousado, sempre tem um crente que é mais desafiador, vamos dizer assim. Ele disse: mestre, se for o Senhor, permita que eu vá até a ti. Jesus disse: venha. Só disse isso: venha. Porque o poder do mar, do tempo, do sol, da terra, está na mão de Cristo. Então, quando Jesus disse para Pedro: venha, ele sabia que Pedro poderia caminhar sobre as águas, porque foi a mando dele. E quando ele manda, até o vento e o mar tem que obedecer. E muitas das vezes você está dentro do barco querendo pular e abandonar o barco que Deus entregou nas suas mãos. Ou seja, o barco familiar, quer abandonar a sua família, já não aguenta mais viver ganhando tão pouco, e o pouco que você ganha você tem que trazer para dentro de casa. Quer viver uma vida de solteiro na promiscuidade, ou até mesmo casado na promiscuidade, e no dia de domingo está na igreja. Mas saiba de uma coisa: Jesus, ele vê tudo. Pense nos olhos que nada escapa, é os olhos de Cristo. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão, você tem seu livre-arbítrio. Mas Jesus, ele contempla tudo que você está fazendo. Por isso que eu digo: não abandone o barco, continua nele, porque o socorro vai chegar. E não vai ser arcanjo, não vai ser querubim, não vai ser anjo. Vai ser o próprio Cristo que vai vir te socorrer. Porque eu acredito que a maior profecia é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Ela sim que tem o poder de nos dar vitória, de nos dar força, de edificar a nossa fé, de trabalhar no nosso coração, de mudar a nossa história. Hoje você tem aquela rotina. Qual é a rotina, missionário? É casa, trabalho. Chega do trabalho, vem para casa. Aí
no final de semana vai para a igreja. Mas isso já está te enfadando, já está colocando vários tipos de sentimentos dentro do seu coração, de que você merece coisa melhor, porque a bandeja que Satanás ele lança para a nossa vida, irmãos, sempre é melhor do que a que nós vivemos. Sim, e eu provo isso para você. Lembra quando Jesus estava no deserto, que ele foi provado 40 dias e 40 noites para ele poder exercer seu ministério? Antes de ele exercer seu ministério, ele teve que ir para o deserto ser provado. E ele, como ser humano, ele teve fome. Eu creio que ele viu até miragem, aquelas pedras do deserto, sendo como pão. Aí o diabo aproveitou daquela fragilidade e disse: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem o quê? Pão. Jesus estava com fome. Ele poderia dar ordem. E a pedra tinha que obedecer. Mas aí você me pergunta, missionário, por que ele não deu a ordem? Porque ele tinha que passar pelo processo do deserto para poder ter o poder sobre sua mão, da vida e da morte. Então você está me dizendo, missionário, que Jesus, o ministério dele começou após o deserto? Sim, eu estou dizendo isso para você. Mas como Jesus ele já estava há muito tempo sem comer e sem beber, no deserto, sozinho, sendo trabalhado por Deus, para que ali ele pudesse realizar todos os milagres que nós conhecemos na Bíblia, nos 4 evangelhos, Satanás pegou e levou ele no alto do cume do monte e mostrou todo o seu reino e disse assim: olha só, a mim isso tudo foi dado. Ou seja, ele não disse isso tudo me pertence. Ele disse: a mim foi dado. Satanás só tem controle das coisas porque Deus é quem permitiu. Você está entendendo o mistério, irmão? Está pegando a visão? Satanás só tem controle sobre a vida da pessoa porque Deus permite. Satanás só pode fazer uma obra com a permissão de Deus. Só pode tocar no casamento com a permissão do Senhor. Só pode tocar na sua vida com a permissão de Deus. E ele disse para Jesus: isso tudo foi me dado e eu posso te dar. Agora ele está usando a segunda pessoa que é dele. Mas ele usou primeiro a primeira pessoa, dizendo: isso tudo foi me dado. Se foi dado para ele, é porque alguém deu. E alguém superior a ele. E quem é superior ao diabo? O próprio Deus. Porque ninguém escapa dos olhos do Senhor. Observe Jó capítulo 1. Houve uma reunião no céu. E o diabo ele tem o poder de se transformar em anjo de luz. E ele, nessa reunião, ele conseguiu entrar na sala do trono. Mas só que Deus imediatamente, ele sabia que o diabo estava lá. E ele perguntou para Satanás, dizendo: de onde que tu vens? Por que ele tem poder? Porque ele era um anjo de luz. O nome Lúcifer significa adoração, anjo da adoração, anjo de luz. De onde que você vem? De passear e rodear a terra. E o Senhor pergunta para ele: tem tu observado o meu servo Jó? E ele disse: tenho. Homem puro, íntegro,
que se desvia do mal. Pois é esse mesmo. Eu confio nele. Eu creio que naquele momento Deus disse para Satanás: eu confio nele. Aí você se pergunta: Deus ele confiou em Jó? Sim, porque ele sabia da natureza do coração de Jó. Ele sabia que em meio a todas as aflições que Jó iria enfrentar, Jó não iria negar. Portanto que Deus colocou sua cara a tapa para Satanás. E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: é claro que ele te adora. É claro que ele é um homem íntegro, puro, reto e que se desvia do mal. Ele é o homem mais rico da terra. É um homem que tem uma grande família. É um homem que nunca passou por perseguição. Pois eu acho que Deus se levantou do trono naquele momento e disse: após você vai lá, você tira tudo do meu servo, mas na vida dele você não toca não. E ele disse: agora eu estou satisfeito, porque quando mexe em dinheiro, muitos crentes se desviam. Quando toca em dinheiro, meu irmão, é crente desviado para lá, é briga para cá. Quando toca em dinheiro e poder, muitos crentes se corrompem. Mas Deus ele tinha a certeza de que Jó não iria negar ele naquele momento, naquela prova. E Satanás saiu de lá todo convencido, dizendo: eu vou pegar e vou bagaçar a vida de Jó inteira. Foi lá, tirou a sua família, tirou seus gados, tirou seus rebanhos. Do homem mais conhecido da terra, se tornou um pobre coitado que só tinha um pedaço de telha na mão para coçar o caco, que havia até as enfermidades, uma lepra, tipo de uma lepra, alguma coisa, que ele só se coçava. Mas mesmo assim ele não negou. Até a sua própria família, o seu alicerce, a sua esposa disse para Jó: Jó, você não está vendo o sofrimento que você está tendo, cara? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E Jó olha para ela com muita sabedoria e diz: você presenciou o melhor de Deus comigo? Ela disse: presenciei. Você não tinha tudo o que você queria? Ela falou: eu tive. As melhores joias eu não te dei? Deu. Não te dei o conforto de uma casa muito boa? Deu. Deus me deu. Ele mesmo tomou. Como que tu podes falar uma louca mulher? Tu só serviste a Deus pelos benefícios que ele tinha te proporcionado? E agora na prova tu quer abandonar ele? Deus me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. E voltou para o seu canto. Porque a Bíblia diz que Jó, no momento da tribulação inteira, ele ficou no canto, quieto, sem reclamar, sem abrir a boca para murmurar. Ele sim se amaldiçoou, não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele, naquele momento, eu creio que ele estava pedindo: Senhor, me leve, me guarde, porque está doendo. Mas em momento algum ele chegou para Deus e disse: Senhor, o culpado é o Senhor. Eu te servi com integridade, com sinceridade, fiz tudo que o Senhor me ordenou e o Senhor me faz uma coisa dessa? Não, ele colocou a culpa sobre si, dizendo: do pó eu vim, do pó eu retornarei. E da mesma forma, o diabo chegou na fragilidade de Jesus, no momento que ele estava com fome, no momento que ele estava precisando de um alimento, mostrou todos os gênios e disse: isso tudo a mim foi dado. Mostrou toda Jerusalém, mostrou toda Roma.
mostrou o Império Romano que predominava. Eu vou entregar isso na sua mão, você vai ser o maior imperador que existe sobre essa terra. E Jesus lhe respondeu dizendo: ó Satanás, você pode vir com essa ladainha para cima de mim, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí Satanás, não contente com essa resposta, levou Jesus no alto do templo e disse: atira daqui, e deu uma ordem aos seus anjos para que venha te proteger. Ele tinha essa autoridade, mas ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando Jesus chamou Pedro, todo mundo chegou e disse: Pedro, porque ninguém conseguiu visualizar Jesus. Grande mistério. Pedro, e se não for Jesus, for o inimigo, for o diabo? Mas Pedro soube e entender que era Jesus. Porque quem é servo fiel, ouve e reconhece a voz do seu Senhor por onde, em qualquer situação que ele passar. E Pedro foi. Ele chegou a dar pelo menos uns 5 passos, mas quando ele viu as ondas bravias, ele temeu e afundou. E Jesus imediatamente pegou pela mão dele, levantou ele e os dois caminharam junto até de volta ao barco. E ele deu só apenas uma palavra: mar, acalma-te. Imediatamente houve aquela mansidão do mar. E todos os seus discípulos se pasmaram mais uma vez, dizendo: quem é este homem que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Resumindo tudo o que eu estou dizendo, irmãos, Jesus, ele vai acalmar as ondas que têm se levantado contra a sua vida. Aprenda a ouvir a voz do seu mestre. Tenha fé, não duvide. Acredite que a tua história vai mudar, que o teu relacionamento vai mudar, que a tua família vai mudar, que as pessoas que estão do seu lado vão ter que ver a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Não abandone o barco, não pule, aguenta um pouco mais. Jesus está indo ao teu encontro, e quando ele chegar, ele vai acalmar, vai trazer paz e vai te abençoar. Mais uma vez eu te digo, Jesus é com você. Ele sabe das suas necessidades, ele te conhece e ele está indo ao seu socorro no momento em que a situação fugir do seu controle. Você pode ter certeza que ele vai se aproximar e vai tomar a rédea da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua saúde, e vai te entregar a vitória. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira de vitória. E se Deus assim permitir, que amanhã a gente venha ir para o nosso serviço e que seja um dia de grandes vitórias. E você que vai assistir isso no YouTube, por favor, se inscreve lá. Não para que eu ganhe visualização ou dinheiro do YouTube, que isso não me importa, mas para o YouTube mandar mais para mais pessoas, para o evangelho ser pregado. Porque às vezes você pode até pensar que é uma palavra simples, não tem teologia, não tem nada de Pentecoste, de visão, de revelação, mas é uma palavra que toca em muitos corações que estão feridos e estão precisando de uma resposta de Deus. Então vai lá, se inscreve, curte, deixa Deus te usar aí. Deus te abençoe em nome
do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém?